Hoje nós temos dois autores conversando aqui com a gente, que é a Priscila Caprici e o Ronaldo Santana. Oi, Ronaldo, tudo bom? Oi, Márcia, tudo bom? Tá Mas sempre foi demasiado. pequena, né? Pai da Oi, Luana! Oi, tudo bom? gente! Ai, tudo bem? Calma aí que eu tô... Gente, eu tô toda enrolada aqui. Deixa eu colocar o fone. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, os dois, a mais uma live de apresentação dos autores da Cevai, né? A Cevai oficialmente vai acontecer do dia 1º de outubro ao dia 10, né, onde nós vamos ter várias mesas de bate-papo, de discussões, são debates entre autores, e vai acontecer principalmente no YouTube, né? Mas antes disso, a gente vai ter aqui toda semana, conversando agora 2 vezes por semana, toda terça e quinta, a gente vai conversar com dois autores para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre vocês e sobre o trabalho de vocês. Vamos conhecer um pouquinho sobre vocês. Primeira perguntinha bem básica, que eu quero saber, curiosidade. Como é que vocês se tornaram escritores? Como que surgiu, de onde que veio essa ideia de ser escritor? Eu comecei a escrever a partir dos 8 anos, né? Meu primeiro conto foi um conto de terror que eu perdi ele, né, no meio dos cadernos e dos cupins e das traças, mas foi um conto de suspense, lá, Alfred Hitchcock, e a partir daí não parei mais, né? Aí deu uma pausa, veio aquela história de que literatura no Brasil não dá jeito, etc e tal. Aí parei, né? Mas continuei escrevendo muito, 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 muito. Até que em 2015 eu já tinha montado um livro para poder, um boneco de um livro, né, para poder publicar. E aí, quando eu fui mandada embora do serviço, eu falei, gente, quer saber? Vou publicar meu livro. Aí eu publiquei. E tô aí, desde então, participando, escrevendo contos, participando de antologias. Agora comecei a escrever roteiro e estou apaixonada pela escrita, pelo jeito, né, de escrever roteiro. Então, eu já tenho tô com dois roteiros completos e um roteiro em andamento. Então, é isso, né? Escrever para mim sempre foi muito, muito, muito bom. E eu gosto também de escrever crônicas, né? Então, na minha página do LinkedIn, eu escrevo crônicas sobre cidades, sobre vida urbana, arquitetura e tudo mais. Aí, é isso. Consegui ser rápida. Caramba! Bem Ela estava rapidinho. determinada mesmo a resumir o máximo possível. Caraca! Verdade. Eu comecei com quadrinhos, né, ainda na adolescência, lá por volta dos 12 anos, mais ou menos. E aí eu me apaixonei pela mídia quadrinho, né, por isso que eu até comecei a minha carreira como ilustrador. Sou ilustrador até hoje, espero que seja ilustrador a vida inteira, né, mas esse meu trabalho de escritor é uma coisa que eu venho trabalhando em paralelo, né, profissionalmente eu fui me tornando um designer, um ilustrador e até animador. Faço desenhos animados, faço ilustração para livros e tudo mais. E, em paralelo, eu estava desenvolvendo a minha escrita, sempre escrevendo, lá por volta de 2002, mais ou menos. Eu comecei a fazer blog, na época que blog ainda era um diário. Depois, quando eu comecei a fazer ilustrações para livros infantis, é que eu comecei a me entusiasmar mais e começar a escrever as minhas próprias histórias. E aí, em 2016, eu lancei o meu primeiro livro como escritor. E foi assim que começou. Muito bom. Essa época de 2016, eu acho que foi um boom de escritores, né? Pelo menos os escritores da Cevai, a maior parte começou em 2016, 2015. Eu acho que até mesmo pela chegada da Amazon, eu sei que o Ronaldo não coloca o livro dele na Amazon, mas acho que até a mesma chegada da Amazon fez com que muita gente arriscasse, né, esse sonho de ser escritor, de publicar seu livro. Mesmo a tecnologia avançando, fez com que muita gente tivesse mais coragem de publicar.
já que colocar numa editora é tão complicado, né? É difícil de você chegar na editora, mas foi muito bom, né? Tanto é que a gente acaba, pelo menos no meu caso, eu acabo sendo independente, né? Eu estou numa Não. editora, mas é a editora de um amigo meu, e eu já tinha feito as ilustrações dos livros dele, né? Então ficou aquele negócio mais na amizade, né? Tanto é que. Não. Então, assim, eu estou numa Acabou, editora, mas é praticamente uma autopublicação. Ah, acabou sendo uma permuta, né? Eu, no meu caso, eu peguei uma editora pequena. Minha primeira publicação, na verdade, foi pela Líteres Editora, foi um conto bem infantilzinho, medianozinho, né? Hoje eu fico assim, falei, gente, como é que eu publiquei isso? Mas foi um concurso literário que teve, e aí eu lembro, eu tinha 14 anos, mais ou menos, e aí quando eu tentei publicar, né, neles de novo, quando veio o valor, eu falei, meus pais, não tem como, é impossível, né? E aí, foi anos mais tarde também, em 2008, eu participei de uma outra antologia chamada O Outro Lado do Sol, que tem o meu conto favorito, que é As Crianças do Meu Quintal. Mentira, não posso ter filho favorito, não. Mas, enfim. E tem gente, aí, sempre tem. não tem Já jeito, a falou, gente sempre tem um favorito, não dá já jeito. falou, já era. Aí, participei dessa, e também foi assim, como era uma aula, né, de literatura, então a gente conseguiu fazer aquele esquema da publicação, de publicar, né, e ter uma quantidade para gente e para alguns amigos, e só. E aí, quando foi dessa vez, eu entrei em contato com o pessoal, né, da Madrepérola, e aí eles conseguiram uma negociação bacana e tudo mais, e fiz. Mas mesmo assim, depois que a gente começa a conversar, a Cevai foi muito importante para mim, para isso, né, também, porque depois que eu comecei a conversar com outros autores, os autores independentes, o pessoal tem uma troca muito bacana, né, em termos de, olha, indica a gráfica tal, indica, dá para você fazer assim, contato tal, com capista e tudo mais, a gente vê que é possível, porque se você for bater na primeira... A galera pensa muito nas editoras grandes, né? Mas se você for bater na primeira editora, você leva um susto e desiste. Não avança, não avança. E aproveitando, né, deixa que você comentou da Amazon, né? A Amazon foi uma experiência que, por causa da Cevai também, né? Eu experimentei ano passado com um livro de poesias, mas eu usei um outro pseudônimo, né? Só para poder experimentar, porque eu sou péssima com redes sociais, eu sou péssima nesse mundo interativo, né, digital. Eu falei assim, gente, mas foi uma experiência que valeu. Então, assim, mais para frente eu pretendo tentar mais, né? A gente vai experimentando, né, um pouquinho as oportunidades que vão vindo. Eu abri também a editora para publicar os livros da minha irmã, porque a gente começou quando ela quis publicar. A gente também levou um susto, né, com as editoras, tudo, quando começou a vir propostas, tinha que pôr um dinheiro muito alto, e acabou que eu fui aprendendo e publiquei, e hoje sou eu que tenho a minha editora para publicar os livros dela. Estou começando a publicar outros livros também, mas já publico os livros dela já há bastante tempo. Já tem dela... Para mim não foi tão difícil essa parte, pelo menos editorial, porque eu me formei em design gráfico, né? Então eu aprendi a fazer livros na faculdade, né? Então, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer livros, primeiro para clientes, depois fazer os meus, aí eu nem tive que me preocupar. Eu nem entrei nessa de fazer orçamento em editoras, nem nada do tipo, porque eu sabia tudo que eu precisava fazer para fazer o objeto do livro, né? Sortudo. Então... Sortudo. Verdade. Mas, vem cá, o Ronaldo, você escreve fantasia, né? O gênero é fantasia. Já se aventurou em algum outro gênero? Já me aventurei, mas é que publicado só o de fantasia, entendeu? Como eu estava falando, eu comecei fazendo ilustração para livro infantil e juvenil, né? Eu tenho alguns livros aqui, mas eu não tenho todos à mão, né? Então, assim, mais um em especial, que é o Amazon Guerreiros da Amazônia, que eu ilustrei, eu fiz o projeto visual, eu vou até mostrar aqui para vocês, que é esse aqui, que inclusive, talvez... Que lindo!
A capa é linda. Projeto gráfico, tudo é meu. Eu só não escrevi o livro, mas o resto fui eu que fiz. Mas tá lindo. Mas aí, enquanto eu estava fazendo o projeto isso é uma coleção de livros, são 3 livros, esse é o primeiro. Né? Então, quando eu estava fazendo ilustrando esses livros têm mais de 60 ilustrações cada uma, então assim, eu fiquei meses trabalhando nesses livros, né? E aí, quando a gente lançou, eu já estava inserido dentro do mercado infantil, né? Por conta dos livros que eu já tinha ilustrado. E aí, participando de eventos, participando das feiras, eu fui me entrosando também com o público, né? Fui aprendendo também como me expressar diante do público, porque eu, como desenhista, não tinha nenhum traquejo com o público, né? Para mim, era difícil até de falar com as pessoas. Mas, quando você se joga no mundo, você vai tendo que aprender na marra. E aí eu fui... Né? E aí também, enquanto eu estava fazendo esse livro, que ele é um livro que fala muito sobre folclore, né? Folclore brasileiro. E aí me veio a inspiração para uma história. E aí eu escrevi a história do meu primeiro livro publicado, que é da Luana, a Filha da Lua, que é esse aqui. Que é o livro de 2016. Né? Eu tenho esse livro, né? Autografado até pelo Ronaldo. Então eu me mantive aqui, mas eu tenho outras histórias adultas, inclusive, histórias policiais e de outros, e até sem gênero, né? Porque eu não tinha muito essa preocupação com um público-alvo específico nas minhas primeiras histórias. Né? Isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, principalmente quando eu entrei no mercado propriamente dito, né? Aí, no caso dessa série de livros da Luana, não, esse tem um público bem definido, eu sei exatamente para quem eu quero contar essa história, e isso é muito legal quando você tem um público definido, porque você acaba não correndo o risco de, por causa de uma cena ou por causa de um vocabulário, você acaba limitando um público todo, porque... Né? Às vezes, assim, a história não precisa de um palavrão, não necessariamente precisa de uma cena quente, uma cena de sexo. E quando você tira isso, não interfere na história e, ao mesmo tempo, você amplia o teu público. Então, você fica, poxa, então vale a pena, né? Então, ter isso em mente, né? Principalmente quando você está querendo lidar com um público mais jovem. Se você quer fazer uma literatura adulta, aí tudo bem, você pode fazer um assassinato, você pode fazer qualquer coisa, abordar qualquer tema adulto sem medo algum. Então, essa questão do Ronaldo foi algo que eu só me atentei depois que eu comecei a participar de feiras também, depois que eu comecei a ter contato com outros autores, né? Porque como eu participava sempre de antologias você tem um mix, né, de histórias, né? Então, quando eu preparei o Contos da Dona Noite, né, foram várias histórias e crônicas, né, sem um público definido. Eu quis encaixar, eu peguei os meus melhores textos, os textos que eu considerava os melhores, né, fui montando eles, montei o livro, mandei para a editora, eles disseram ok, e eu aceitei. E aí, quando eu comecei a ir para as feiras, que aí eu comecei a sentir essa dificuldade de vender a história, porque a história é um livro que são contos, né? Mas eu tenho diversas histórias, tanto para a parte, né, infantil e fantasiosa, quanto crônicas de cotidiano, né? Quanto histórias. Aí eu penso assim, gente, meu livro acaba sendo voltado para mulheres. Né? Mas aí as mulheres também já chegam, as pessoas hoje em dia, o leitor ele já chega com um material definido, né? Ele quer uma leitura definida, ou ele quer uma poesia, ou ele quer uma fantasia, né? Ou quer um hot. E aí foi isso que eu fiquei assim, eu falei assim, gente, então calma aí, né? Agora eu tenho que dar realmente uma pausa, ver o que eu quero fazer. Só que assim, eu não sei se o Ronaldo sente isso, na verdade você trabalhou, né, com infantil, mas a gente que gosta, porque eu tenho o prazer em escrever, não importa o quê.
né? Então, às vezes, até às vezes para preparar um e-mail, eu estava agora ainda mandando alguns relatórios, eu falei assim, gente, eu preparo um e-mail, eu preparo um texto, eu preparo um tratado, né? Porque é isso, é um prazer muito grande escrever, então a gente acaba escrevendo de tudo, né? Uma pessoa que ela, Viviana! Ai, gente, eu vejo a pessoa entrando, eu fico tão feliz. Mas, assim, eu participei meus 2 últimos trabalhos literários que foram publicados foram através da Déia Klein, né, que eu conheci na Cevai, e ela tem um grupo, né, que ela monta um tema para as antologias, né, e eu achei isso o máximo, porque aí eu consigo direcionar a minha escrita para um determinado tema e ela ficar encaixada naquele tema, né? Então, você já divulga especificamente, né? Então, por exemplo, o último conto que eu trabalhei com eles foi um conto o livro era Amores Macabros, né? E a gente trabalhou, tipo assim, romance, mas que tinha alguma coisa meio de terror, né? Meio de suspense, né? Então, eu trabalhei uma personagem que ela meio que era enlouquecida, né? Ela começava a ver um monstro nos lugares por onde ela passava e com um final surpreendente. E assim, essa limitação, né, do tipo da quantidade de caracteres, do tipo, isso começa a direcionar. Então isso para mim foi muito bacana, porque, por exemplo, eu tinha uma escrita autodidata desde os 8 anos, apesar de ler muito, eu sou muito influenciada pelo Neil Gaiman e pela Marina Colasanti, porque eu gosto muito dessa escrita, dessa coisa meio fantástica, meio realista, isso me contagia muito, né? Mas quando você começa a trabalhar isso profissionalmente, poder lapidar isso para público, né? Para venda e para você mesmo, né? Você vai vendo as suas capacidades, né? E com o roteiro também tem acontecido muito isso, né? Porque roteiro é uma outra forma de escrever, você tem que pensar a cena, e isso de pensar a cena é muito legal, porque você pensa cada segundo do frame, né, do filme, uma porta se abrindo, uma padaria, um amanhecer, um pássaro no céu, então você vai escrevendo tudo isso, então isso é muito legal, né? Eu percebo nos livros online que muita gente escreve, geralmente a garotada, né, eles começaram a escrever já pensando, né, no livro ser transformado em filme, e isso às vezes estraga a leitura, né? Você começa te tira um pouco daquela sua percepção, da criação, né? Da fantasia. Você coloca a ação no personagem, né? Em todos os momentos, e isso fica muito roteirizado, né? Então o livro, a história não consegue ser nem um conto, nem um romance, né, no caso, e também não consegue ser um roteiro. Então, assim, essas facetas da escrita, né, para mim, são o que me fascinam muito, muito, muito. E é isso, são coisas que eu venho aprendendo de 2016 para cá, que eu me condicionei a aprender, né? Aproveitar essas oportunidades e que agora a gente tem essa oportunidade de ter contato com pessoas que estão a fim de trocar, você tem a internet que tem muita informação, mas o principal é esse contato, né, com autores, essa troca, e eu sinto muita falta das feiras, porque nas feiras a gente fica naquela empolgação, né, tipo, do público chegando, e aí quando o público não vem, tipo, a gente fica conversando entre a gente, trocando e falando, poxa, isso não deu certo, o que vai, o que não vai, isso realmente é muito enriquecedor mesmo. Mas é muito bom você saber o público-alvo, qual a faixa etária, se é mais mulher, se é mais homem, porque te direciona teu livro e tua escrita muito melhor para que você possa ter uma história até mais bem desenvolvida, né? Eu estou trabalhando nesse momento nessa série da Luana, mas em paralelo eu já estou escrevendo também uma outra história, e já indo para esse caminho do policial que eu gosto, tal. E ele, na verdade, já está até com o primeiro tratamento pronto, tá? Com os meus leitores beta. Então, ainda tem uma estrada aí com esse texto novo. Os autores têm várias histórias, vários personagens, vários mundos dentro da mente, mas eu costumo dizer que cada história tem seu momento de querer sair. E chega uma hora, você tem, assim, 10 histórias na cabeça que você fala, não, vivendo ali te perturbando. Mas chega uma hora que
uma fala, toma a frente e fala assim, agora é minha vez. E aí ela enfia o pé na porta e enquanto você não consegue escrever essa história, ela vai te perturbar. Então, até você falar, não, mesmo que você queira escrever a outra, você vai ter que se render e escrever essa história. Não sei se para vocês é desse jeito, Verdade. mas com todos os autores que eu tenho conversado, é bem isso, né? Como que é o processo criativo de cada um? Olha, no meu caso vem muito de memória afetiva, né? A maioria dos meus contos são muito memória afetiva, mas esse último conto que eu escrevi para Amores Macabros foi interessante porque eu realmente estava sem inspiração nenhuma, mas eu queria porque queria escrever. E aí eu assisti um filme um desenho animado chamado Ana e Bruno, né? Que quando eu comecei os 10 primeiros minutos do desenho, eu falei assim, gente, eu sei o enredo dessa história. Eu conheço, e ele é um infantil, né? Eu falei assim, eu sei o que vai acontecer nessa história. E realmente foi batendo. É uma historinha. O desenho, eu achei ele feinho. Mas a história é tão. Oi, Gel! A história é tão. A história é linda. E aí eu peguei essa história e falei assim, eu consigo escrever uma coisa um pouquinho mais adulta, mais ou menos nessa temática. E aí eu usei a mesma temática, né, desse Ana e Bruno, para poder fazer o meu conto. E misturei com a atualidade, com essa coisa, né, do Covid, festa. Então eu aproveitei, fiz um mix, né, do contemporâneo para poder produzir a história. Então é isso, eu tenho muita... meus infantis é muito de memória afetiva, né, o conto que eu falo, né, que é o meu conto favorito, As Crianças do Meu Quintal, é sobre uma árvore, né, que sente falta das crianças que ficam ficavam ao redor dela, né, que pegavam as frutas dela. Ela não sabe para onde essas crianças vão e ela fica num desespero porque os frutos vêm, as crianças não pegam mais. Então era muito da minha época de criança, porque eu tinha na casa da minha avó, né, tinha uma jaqueira, um pé de jamelão. Então quando aquilo carregava, era uma festa das crianças, né? E o único conto que eu escrevi que não foi de memória afetiva, mas foi por causa de um trabalho da faculdade, foi o conto de Íris, A Casa de Íris, que foi um trabalho na faculdade que era desenvolvido sobre algumas temáticas, né, do Ítalo Calvino, para literaturas para o novo milênio. Então ele dividiu os temas de literatura em peso e leveza, multiplicidade e unicidade. Então ele foi definindo, né, esses temas para inspirar os próximos leitores. E aí a minha professora, era uma professora de estudo da forma, né, ela quis que a gente usasse esse tema para poder construir um protótipo de arquitetura. E eu falei assim, gente, ela me deu o tema de multiplicidade. Eu falei, gente, eu vou fazer multiplicidade do quê? Eu falei, vou trabalhar a luz, vou trabalhar as cores do arco-íris. E aí foi um trabalho assim, que eu pesquisei um bocado, fiz bastante coisa, e cheguei eu falei assim, cara, para eu contar essa história da minha casa, da minha construção, eu preciso contar uma história para isso. Aí eu preparei A Casa de Íris, né, que era essa menina que ela não enxergava, ela não conseguia ver as cores, ela via tudo como único, né, numa única cor, branco. Ela conseguia distinguir as pessoas, ela conseguia distinguir contrastes, né, um pouco de contraste, mas ela só enxerga o branco, até que ela vai para um lugar que ela consegue perceber as cores, ela resolve pintar todas as cores do mundo, do universo, ela constrói a casa com todas essas cores, né? E aí vem a chuva, e a chuva mistura as cores, só que assim, como eu queria tratar da cor luz, que era o que ela via, né, eu fiz com que as cores sendo misturadas se transformassem no branco, não no preto, que a cor tinta se transforma, né? Então, assim, foi o único conto que eu veio de um outro trabalho, de uma outra inspiração. É isso. Nossa, é a poeira demais que eu ando comendo. Na garganta. E para você, Ronaldo, como que é? Para mim também vem de várias fontes, né? A inspiração pode vir realmente de qualquer lugar, pode ser de um filme, pode ser de um livro ou outros lugares, mas normalmente eu costumo trabalhar em cima de personagens, né? Quando eu crio um personagem, no caso da Luana, por exemplo, me veio a inspiração dessa menina, eu imaginei uma menina com traços indígenas que tinha o cabelo prateado. E aí eu
poxa, aí eu começo a desenvolver essa personagem, aí eu começo a imaginar por que ela é assim, da onde ela veio, quem são seus pais, qual é a classe social dela e tudo mais. E ela tem amigos, não tem amigos, e a gente vai, e aí eu vou construindo um mundo ao redor dela, e aí eu vou tentando descobrir como é que é a personalidade dela, isso tudo antes mesmo de ter um enredo, né? Eu vou muito a partir do personagem, e aí às vezes uma característica física, no caso dela, o cabelo prateado, provoca o enredo, porque por que ela tem um cabelo prateado? E aí eu tento imaginar qual a origem desse cabelo, e aí já vem um elemento fantástico. Então, pô, se eu estou envolvendo elementos fantásticos, então eu vou... Que elementos são esses que eu vou estar trabalhando? Vou estar trabalhando com mitologia? Vou trabalhar com tecnologia? É um futuro distópico? Não, nos dias atuais? É um mundo fantástico? E aí eu vou, a partir dessa personagem, vou construindo o mundo ao redor dela e o enredo naturalmente vai surgindo. Eu gosto muito de trabalhar histórias baseadas em personagens. E assim o mundo vai se ampliando. E é lógico, eu também estudo muito, eu conheço, até porque como eu também trabalho com desenho animado, e assim como ela, eu também escrevo roteiro, né? A gente tem que estudar para poder fazer o negócio direitinho, a gente vai conhecendo outras histórias, né? Eu conheci Joseph Campbell, por exemplo, que tem o trabalho dele de mitologia comparada, que aí ele chega no conceito do monomito, e tudo isso eu acho muito interessante. E aí eu vejo, poxa, dá para usar esses conceitos mitológicos e simbolismos também, é uma coisa que eu vim estudando ao longo do tempo, essa carga simbólica que a gente pode colocar nas histórias, principalmente nas histórias clássicas, contos infantis e outros, né? E aí eu também envolvo, como eu gosto de outros elementos fantásticos, gosto de bruxaria, por exemplo, e aí eu já arrumo um jeito de trazer esses elementos para cá, e aí me obriga também a estudar o assunto da bruxaria, conseguir encontrar um local onde as pessoas praticavam bruxaria, e aí eu fui lá, eu fiz o meu laboratório, eu frequentei um templo wicano aqui no Rio de Janeiro durante 1 ano, então assim, eu pude tentar conviver com eles, ver eles praticando os ritos deles, é muito legal. E aí isso tudo enriquece a nossa história, o enredo, e aí algumas coisas dessa vivência naturalmente interferem na história, e aí você só vai deixando fluir. Quanto mais pesquisar, melhor para trazer mais veracidade. Mas então você planeja bem as histórias, né? E segue ali aquele planejamento que você faz, né? Sim, porque assim, quando eu estava escrevendo coisas menores, contos, né, muitas vezes eu até escrevia contos em primeira pessoa, com pouquíssimos personagens, né? Então, não precisava fazer grandes planejamentos. Agora, quando você já vai fazer uma história longa como esse, são 4 livros, ou seja, e é um romance, tem dezenas de personagens, aí não tem jeito, aí tem que ter um arquivo em separado só para anotações, onde eu coloco todas as informações de cada personagem, e varia de tudo, desde idade, a cor favorita, se existe um tique, né, tipo uma fala recorrente, anota tudo isso, deixa ali separadinho, e também alguns fatos históricos, né, vamos por assim dizer, no capítulo 4 ela encontrou um personagem tal, para que quando eu estiver lá na página 200, e eu quiser lembrar como é que foi aquilo, é impossível, eu não vou ler tudo de novo, não tem condições, senão a história não anda. Quando eu crescer, você igual essas informações importantes eu tenho anotadas, porque senão a coisa... Quando eu crescer, você igual assim, você, Ronaldo, com durante certeza. o tempo que eu estou querendo escrever, eu vou estar relendo o livro, e aí não dá. É um pesadelo. É verdade. E você, como que você faz? Você está falando que quando você crescer quer ser igual ao Ronaldo, como é que você faz? Você é igual a ele. Não tem Então, geralmente, como eu escrevo...
como o meu, a maioria são contos, eu geralmente escrevo o final, eu sei onde eu quero chegar, né? A frase final, o último parágrafo, o efeito, né? E aí depois eu vou desenvolvendo o meio, né? Tem alguns pontos pelos quais eu quero passar, então eu falo, né? Às vezes falta aquela liga, né? Eu tenho um infantil que eu terminei ainda não publicado, que assim também é fantástico. Aí eu comecei por mero capricho, e depois eu fui vendo que a história tinha uma essência. Então eu falei assim, peraí, onde eu quero chegar com essa história? Então eu já preparei o final para poder vir costurando ele, para poder chegar até aquele final. Às vezes acontece do final, de chegar lá e, tipo assim, você ter finais alternativos, acontece, mas eu procuro muito ser rigorosa com os meus finais, ser honesta com os meus finais, né? E talvez isso às vezes acaba me empacando, né? Porque quando eu não consigo chegar lá, eu falo assim, não, vou dar um tempo com essa história para eu poder ver se eu consigo buscar outras inspirações, né, para poder desenvolver e chegar aonde eu quero chegar. Eu já tentei nessa questão do que o Ronaldo falou, né, no próprio exercício, né, de escrever uma fanfic. Eu falei assim, gente, deixa eu começar a definir os meus personagens. Aí eu comecei a definir os 2 personagens principais, mas eu me apaixonei na definição dos vilões. E aí eu comecei a ficar definindo os vilões, mas, gente, não dá. Eu quero escrever a aventura, porque aí, no meu caso, eu começava o processo, né, do pensar, né, porque eu penso muito rápido, né, então, às vezes até na fala, né, às vezes eu me embolo um pouco. Então eu pensava e preparava e tudo mais. E aí quando eu via, eu falei, gente, eu só escrevi 2 linhas. E agora? Aí então isso acabava sendo meio, né, para mim, não que não funcionava, né, mas eu ainda não consegui me disciplinar, né, nessa forma, né, da construção do personagem, de pensar, às vezes eu pego alguns traços ou outros, né, na hora que o Ronaldo estava falando, eu lembrei de um conto, esse conto ele está no meu blog, que se chama A Namorada Dela, né, e esse conto eu comecei a escrever por causa de uma capa do disco de Lulu Santos, chamado Eu e Memê, Memê e Eu. E aquele disco aquela capa sempre me achava emblemática, eu falei, gente, eu e Memê, Memê e Eu. E aí me veio uma frase, eu falei assim, gente, tipo assim, na frase era, sinto saudade da minha amiga Memê. E eu falei assim, quem pode ser essa Memê? Né? Como pode ser essa história? E aí eu comecei a trabalhar essa frase, essa lembrança, né? Quem é a pessoa que está se lembrando dessa Memê? Tipo, a Memê vai ser o personagem principal ou vai ser alguém que está olhando ela, que está contando, né? Que está narrando ela? E aí eu fui desenvolvendo a escrita. Era para ser um conto curto, no final das contas acabou sendo um conto em 4 partes, né? Mas acaba funcionando assim. Às vezes eu vejo uma coisa... Anos mais tarde eu fui descobrir que, na verdade, eu, Memê, eu era por causa do... Memê era um DJ que trabalhou naquele disco do Lulu Santos, né? Mas enquanto eu fiquei anos, né, querendo saber quem era Memê. E a capa era uma gracinha, porque era um ursinho rosa e um ursinho preto. E eu achava aquilo tão assim, emblemático. Quem é Memê? E aí eu fiquei com esse Memê na cabeça, né? Eu falei, não, tem que encontrar essa minha amiga Memê. Aí desenvolvi a história assim, né? Então, às vezes é isso, é um fio, uma coisa que eu olho. Uma vez eu li um material do Neil Gaiman, tem um livro chamado, ele tem um livro e teve o filme, né, chamado Stardust. Lindo, maravilhoso. E eu acho ele eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, os dois, né, o filme e o livro. E ele falou que ele se inspirou porque ele viu um buraco na parede e passou pela cabeça dele que poderia ter... E se tivesse um universo dentro daquele buraco, né? É como aquele finalzinho de MIB... Não, MIB 1 todo mundo já viu, né, gente? Então é como aquele finalzinho do MIB 1, que eles pegam uma bolinha de gude, a bolinha de gude está dentro do universo, é um universo, sim, né? E eu lembro que quando eu era criança eu fazia a mesma coisa. Eu olhava aquelas bolinhas de gude e falei assim, gente, e se for um planeta isso aqui, se for um universo, essas bolinhas, o ar, né, da bolinha de gude... Foi um monte de planetinhas, né? Então é isso, né? Minha mente, ela funciona assim. Eu penso em algo e aí eu vou desenvolvendo a história nesse processo. É uma coisa meio louco, né? Mas acaba funcionando. Não, mas cada um tem um gênero. Não, assim, que assim, como eu falei de uma forma bem resumida, dá a impressão de que realmente eu tenho essa organização o tempo inteiro. Mas essa organização, ela surgiu... porque o trabalho estava ficando surreal, né?
Porque, então, assim, tipo, eu não comecei o livro todo organizado. Eu fui me organizando depois que eu senti a necessidade. Então, assim, eu já estava lá na página, sei lá, 80. E aí, como eu não escrevo regularmente todos os dias, né? Ou seja, eu escrevo algumas páginas hoje, vou ficar semanas sem ver esse texto, aí depois me vem a inspiração, eu quero continuar, mas para continuar você tem que reler. E aí, assim, quando você ainda está lá na casa das 10, 15, 20 páginas, é uma coisa. Agora, quando você já está lá... voltar, né? Agora, quando você já está lá na 114, e aí você fica... Peraí, eu acho que eu preciso me organizar, senão esse trabalho não vai andar. É importante, principalmente quando você tem muitos personagens, né? Porque senão você se perde, você confunde nomes, e você vai se perder na história. Se é uma série, então, que vai tendo continuação, tem que ter um planejamento, tem que ter umas anotações para você não se perder, porque senão, de repente, o personagem tem 20 anos, depois o próximo ele já tem 50. Então, você tem que ter uma organização. Mas tem autores que fazem uma organização maior ainda, que eles colocam até signo no personagem. Então, no caso da minha história, como eu falo da Lua, eu falo de Wicca, então, assim, signos e fases da Lua interferem diretamente na história. Mas, realmente, tem histórias que não têm a menor necessidade de você ser tão minucioso assim com um personagem, né? Mas é legal, às vezes é bem legal você montar uma ficha, tipo uma ficha de RPG do personagem. É legal. Para algumas pessoas funciona. É interessante, assim, eu tô achando o máximo essas lives, porque a gente vai vendo, cada um é muito diferente e cada um tem um processo completamente diferente. Já tem autores que não sabem absolutamente nada, ele só começa a escrever e aí vai deixando a escrita fluir toda, então não tem planejamento nenhuma. Tem outros que têm planilhas e mais fichas para tudo, né? Então, assim, é super interessante. Isso, e é importante, né? Está sendo bem legal, né? Agora, vem cá, qual personagem queridinho? Algum personagem que se pareça com vocês, que tem alguma coisa de vocês? Eu acabo falando o personagem não é meu, né? A fanfic de Arquimagos, ela é baseada numa história da Marion Zimmer Bradley, chamada Senhora do Trilho. E eu me apaixonei pelo casal que ela criou, então eu sou muito apaixonada pela Mikaela, muito, 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 né? Apesar de ter hora eu me irrito com ela, né? Que eu acho ela meio mimada, mas eu gosto muito dela, né? Eu acho que ela tem foi por achar, aliás, né? Que ela tem um potencial muito grande para desenvolver e para ser, sei lá, a senhora do universo, sabe? Você ser uma jovem, eu acho que é o caso da Luana, né? Também você ser uma jovem poderosa. E você também não pode demonstrar esse poder, você não quer demonstrar esse poder, né, para todo mundo, e você tinha um sonho de viver uma coisa, e de repente o universo te joga para o outro lado, e você fica assim, caramba, né? Então eu gosto muito dela, muito dela. E agora, personagem meu, eu gosto muito da árvore. Eu sou apaixonada por aquela árvore, gente, a árvore das crianças do meu quintal. Realmente eu gosto muito daquele conto, muito mesmo. Se tiverem a oportunidade de passar lá no meu blog para ler, ou no YouTube para poder ouvir a narrativa, passem lá. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Ele é muito fofo, muito fofo. E você, Ronaldo? É aquele negócio, tem um pouquinho de mim em todos os personagens. Até nos personagens que são odiosos, tem um pouquinho de mim lá, né? Mas, assim, é lógico que sempre tem aqueles que se destacam. No caso do meu livro da Luana, ela sempre anda com duas amigas, e uma delas é a Vitória. E, assim, a Vitória ela é uma menina zona sul do Rio, toda metidinha, né? Bem snob, mas eu gosto da maneira espontânea dela. Né? Exatamente pelo fato de que ela se sente como se não tivesse, como se não devesse nada a ninguém, como se ela fosse dona de tudo. Ela fala uns absurdos e eu adoro escrever esses absurdos, né? Porque
mesmo que alguém venha corrigir ela depois, mas agora é tarde, ela já falou, entendeu? Então, assim, eu gosto, eu acho legal quando eu tenho esses personagens onde eu posso extravasar um pouco mais, não necessariamente coisas agressivas, às vezes é só uma piada que só eu vou entender, mas assim, eu me divirto muito com esses personagens. Tem um outro personagem que eu segue mais ou menos a mesma característica, que é, mas aí eu não posso falar dele, porque a identidade desse personagem ele é meio que um grande spoiler da trama. Mas ele é um personagem que aparece muito pouco na história, mas quando ele aparece, eu faço com tanto carinho, porque assim, é quase como se cada fala dele fosse um fanservice para mim. Eu adoro o personagem, entendeu? E assim, mas eu sempre coloco um pouquinho de mim em cada personagem. E é muito legal, eu fiz um livro no ano passado, inclusive durante a Cevai, talvez você lembre, Márcia, por conta da pandemia, eu não lancei o terceiro livro da minha série. Sim. Né? Porque não ia ter evento presencial e tudo mais, e faz muita diferença para um autor independente que não está na Amazon, né, que não está trabalhando só com livro físico, você não ter um evento físico, presencial, faz muita diferença. Então eu coloquei, para não publicar o livro 3, eu acabei fazendo um spin-off da série, né, e para também não ficar um intervalo muito grande entre o livro 2 e o 3. Porque até então a gente também não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, né? Então, eu botei o livro no Catarse, fiz um financiamento coletivo. Durante a Cevai do ano passado, ele ainda estava no Catarse, a gente estava lá nas últimas semanas do financiamento. E eu consegui financiar o livro existe. É esse aqui. Ai, que bom. É esse aqui. Que fofo, Irina. E aí, esse livro, ele é de uma das personagens da série, né? Que é também uma das minhas favoritas, que é a vilã da história. Que quando você tem uma história, principalmente dessas de fantasia, o vilão, ele é tão ou mais importante do que o protagonista, porque o herói, ele acaba, é o tipo de personagem que ele acaba crescendo e amadurecendo por causa do vilão, né? Sim. Então, assim, trazer um vilão e poder falar dele, poder trazer o passado dele, explicar por que ele age da maneira que ele age, foi muito legal. E aí surgiu esse livrinho aqui. Muito bom. Muito bom. Que legal. E agora, continuando em pandemia, né? eu espero algum dia... Eu quero saber se eu vou conseguir lançar o livro 3 esse ano. Eu espero que sim. Assim, a pandemia ainda continua. Pois é. Eu acho que vai até o final do ano, pelo menos, até todo mundo estar vacinado. Estaremos vacinados, se Deus quiser, gente. Precisamente, eu já tomei a minha primeira dose. Já tomei a primeira dose. Eu Estou virando jacaré feliz. Eu já tomei as 2 doses, né? Estou muito feliz. Eu posso fazer uma pergunta para o Ronaldo? Já, senão eu vou, só para não perder o gancho. Não, porque você falou da Vitória, Vitória, né? Vitória, com tanta empolgação. Você tem a Vitória ou algum outro personagem quase como um alter ego seu? Porque às vezes acaba sendo, eu senti na sua fala como se fosse assim, aquela pessoa que, cara, se eu pudesse, eu falaria isso, ou eu faria isso, mas vou tentar, não dá para eu ser assim, mas aí você extravasa na personagem. É mais ou menos isso? Ela não seria um alter ego, não. Mas ela tem muito dessas características que eu admiro, que eu gostaria de ter, né? Mas eu não tenho, né? Por exemplo, essa espontaneidade toda, esse temperamento mais... Porque, assim, eu sou um cara muito fleumático, né? O meu temperamento é fleumático. Então, assim, eu gostaria até de ser mais sanguíneo, mais extrovertido. Eu adoraria ser essa pessoa que chega no lugar
e já deixa todo mundo feliz, mas eu não sou. E assim, eu admiro essas pessoas, eu realmente acho essas pessoas, né? Que é a pessoa que chega no lugar e todo mundo já fica, caramba, ele chegou! Né? Não, mas eu não sou. Por isso que eu falei. Eu, como comecei Mas você também como não é tão desenhista... tímido quanto imagina. Mas porque o que acontece? Quando o tempo passa, né, você vai aprendendo e tudo mais. Mas eu era esse moleque tímido que me escondia atrás dos meus desenhos, né? Eu esperava que o meu desenho e a minha arte falasse por mim, né? Só que aí, com a maturidade, você percebe que você precisa perder a timidez e começar a falar mesmo assim. Aí, é lógico, agora já acostumei, eu consigo fazer live sem problema nenhum. Falo tempestado. Mas ainda assim, não é uma coisa natural, foi uma coisa aprendida. Eu acho legal quando tem essas pessoas que são assim, espontâneas. Eu admiro muito, acho muito legal. Mas eu posso fazer só mais uma, Márcia? Pode, fica à vontade. Não, é só porque ele foi falando, aí deu uma curiosidade. Não, é porque a gente estava falando, né, de 2016, olha, a gente estava falando de 2020, né, da questão da pandemia, e eu queria saber de você, assim, como você lidou com a pandemia, né? Você falou que você escreveu a Irina, né? E para não perder a oportunidade de não lançar o seu terceiro livro, né? O terceiro volume num momento atípico, né? Então, mas teve além da Irina, né? Teve outros materiais. Como você lidou com a pandemia, já que você estava com um plano de fazer um lançamento e acabou não saindo? Eu acho que eu fiz a mesma coisa que muita gente deve ter feito nesse período, né? Eu aproveitei para criar coisas novas, né? E eu estou produzindo bastante coisa que na hora adequada vai sair, como eu falei agora há pouco. Eu estou com um texto novo que nem tem nada a ver com Luana, é um texto policial, que já está com o meu primeiro tratamento pronto e está na mão dos meus leitores beta, mas eu realmente deixei esse momento de pandemia mais para criação e menos marketing, e também eu fiquei sem essa ansiedade de ficar vendendo livro, tá? Relaxei e fui criar. E aí é uma coisa até que eu esqueci de falar, que foi por conta da pandemia que eu criei o meu canal no YouTube, e eu estou mantendo ele, ou seja, porque eu não queria ficar fazendo conteúdo regularmente só falando do meu livro, né? Porque chega uma hora que não faz sentido, eu não posso ficar falando do mesmo livro todos os dias em todas as redes sociais, né? Mas então eu acabo falando de assuntos paralelos, coisas que eu também gosto, literatura, cinema, alguns achados que eu encontro nos streamings, né, um pouco do meu trabalho como ilustrador, também fico dando algumas dicas sobre autopublicação, porque eu sei que tem um monte de gente que tem muita dificuldade com esse assunto, né? Você mesma falou que, assim, poxa, o seu primeiro livro foi com a Literis, eu inclusive conheço o pessoal da Literis, né, são ótimos, mas ao mesmo tempo, como você falou, tipo, chega uma hora que os orçamentos já não cabiam no meu bolso, e aí, o que eu faço? Vou deixar de fazer o livro? E sem contar uma outra coisa que aconteceu, e eu vi isso várias vezes, porque frequentando os eventos literários, conhecendo vários autores, eu acho que existe uma coisa das editoras pequenas que acaba até sendo inevitável, né, que é o pouco trabalho de marketing que eles fazem, né? E aí o autor novo, estreante, vai lá, coloca o livro dele numa editora e cria uma expectativa lá em cima e dificilmente vai atender a todas as expectativas dele, né? E aí eu acabei falando, não, eu vou fazer uns vídeos, vou contar para as pessoas que é assim mesmo, a coisa
Você tá indo lá achando que vai ter uma fila quilométrica de pessoas querendo o seu autógrafo, e na verdade é você que tem que ficar abordando as pessoas no corredor para conhecer o seu trabalho, né? Então, aí eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, e aí eu coloquei meu canal lá do YouTube. Na verdade, a editora pequena, ela faz menos trabalho de divulgação, porque ela faz a publicação compartilhada, né? Então, que é metade, na verdade, muitas dessas pequenas, o autor paga todo o trabalho, né? Sim. E aí... então, o autor é quem tem que... Ele é meio que autor independente, só tem uma pessoa que cuida dessa publicação dele, né? Até... mas aí você tem que dar essa consciência para a pessoa, né? De que, olha só, tem que dar você que vai ter que fazer esse livro acontecer, não fica esperando, não. Eu, no caso, sou uma editora pequena, né? Então, eu publico, eu preparo todo o livro, eu coordeno todo o trabalho para que o autor não tenha dor de cabeça de ficar indo atrás, eu coordeno todo o trabalho, tudo pago pelo autor, mas a gente não faz essa... Então, você não faz toda essa divulgação, você coordena o trabalho de publicar, porque muitos autores nem sabem como fazer os registros e todo o processo. Que uma hora a gente vai tentar, vai conversar, vamos até fazer alguma live, alguma coisa falando sobre esse processo. Né? Sim, seria Mas legal. o que eu acho interessante nessa conversa, né, com relação, já que migramos, né, para a parte das editoras, né, pequenas e tudo mais, é porque, por exemplo, e no caso até o que você faz, Ronaldo, até acaba sendo bacana, porque muitas das vezes a gente não sabe quais as perguntas fazer. Eu lembro que quando eu fiquei assim, eu falei assim, gente, a questão, né, da quantidade de livros, essas coisas, porque você está tão empolgado para lançar e você esquece das letras miúdas, né? E aí, quando eu fui passar, eu não lembro o que eu fiz, eu sei que eu passei, conversando, né, com outras pessoas, as pessoas começaram a chamar a atenção, e aí, sabe quando você fica, eu sou uma pessoa que eu levo a frustração ao ápice, né? Então eu comecei a ficar tão chateada comigo mesma, né? Eu falei, poxa, como assim? Eu me deixei fazer dessa forma. Mas aí depois veio, né, a consciência de que, caramba, eu não sabia quais perguntas eu tinha que fazer. Sim. Né? Que é o que acontece com muita gente. A gente vai, as pessoas, elas estão, né, naquele sonho, né? E elas acabam, teve nos bate-papos, né, com alguns colegas da Cevai no ano passado, a galera ficava muito assim, poxa, eu tô frustrado porque tá acontecendo isso, aquilo. E quando você tá num grupo, né, de pessoas com situações semelhantes, e aí você explica, não, olha, é assim mesmo, mas você tem que fazer assim, assim, assado, você tinha que ter pedido isso e aquilo. Mas na maioria das vezes as pessoas estão sozinhas, então por mais que você diga assim, não, fulano, você tem que pesquisar. Tá bom, mas pesquisar onde? Sim. Porque, ok, quando eu fiz os meus lançamentos, não tinha essa facilidade de internet toda, né? Mas eu só alcancei os grupos de autores independentes porque eu já era uma autora, né? E aí, através desses grupos de autores, consegui entrar em contato com esses grupos. Mas quando você vem do nada, né? Como você que vem do nada consegue chegar nesse lugar onde existem esses grupos, onde existem essas pessoas? Então, no final das contas, você precisa primeiro se tornar, né? E aí você vai buscando, porque enquanto você não publica, as pessoas não sabem quem você é e as pessoas não chegam até você. Por exemplo, muitos dos autores hoje em dia foi a galera que escreveu fanfic, então essas galeras montaram grupinhos, esses grupinhos foram aumentando, foram tendo contatos, houve essa troca foi aumentando, né? E aí esses grupos conseguiram ter essas opiniões, né? Conseguiram ter caminhos. Não que não quebraram a cara, muita gente quebrou a cara. Mas quando você está à parte desse mundo, não tem jeito. Então é isso, é um conteúdo na internet que vai ajudar, é um evento como a Cevai que vai ajudar. Então, assim, eu não posso condenar o autor, né, no sentido de que, nossa, fulano, você não sabia disso? Não, ele realmente não sabia. Porque eu fui, em muitos casos, eu fui a pessoa que eu não sabia. Né? Porque você não sabe.
existe uma divulgação. E assim, sim, pois é, quando nós começamos, a minha irmã começou no Wattpad, escrevendo no Wattpad. E, inclusive, a gente não sabia que ela escrevia, a gente descobriu depois. E quando ela foi para colocar, nós descobrimos, aí ela queria colocar o livro, porque ela tinha grupos de leitores, e ela falou, eu quero colocar na Amazon, porque estão falando para me colocar. E eu fui e comecei a ajudar ela. E ela colocou o livro na Amazon, hoje ela é best-seller na Amazon e tal, né? Tá entre os mais vendidos. Mas depois disso, ela queria fazer o livro físico, nós tínhamos contato com as editoras, começaram a procurar, e eu comecei a fazer, como eu fazia a assessoria dela, eu comecei a fazer perguntas, né? Querer especular como que era o processo. Até que a gente falou, não tenho condições financeiras de fazer com uma editora, porque é muito caro. Então, vamos fazer, que a gente vai atrás. Então, hoje eu fiz cursos, né? Não fiz a faculdade ainda, porque, eu, sinceramente, EAD eu não tenho paciência. E, assim, eu acho que eu não tenho mais paciência de fazer a faculdade também. Mas tem muito curso que você pode fazer, né? Hoje eu até tenho vontade de fazer, apesar de que acho que é na USP, que tem uma faculdade muito boa de editoração. E para prestar USP, né? Essa altura do campeonato, da vida. Mas tem vários cursos, você faz vários cursos de editoração, eu já fiz alguns, estou sempre fazendo, porque tem até um pago que na Universidade do Livro, só que entrou a pandemia e era presencial, e eu não sei nem se algum dia vai rolar mesmo de fazer esse curso, né? Mas existem muitos cursos e você tem que saber fazer, preparar todo o processo de publicação, né? Mas voltando ao nosso tema principal, você até adiantou um pouquinho, Priscila, mas como foi para você escrever durante essa pandemia? Era uma das questões que eu ia fazer. Que bom! Agora é contigo. Então, assim, a pandemia inicialmente foi difícil para mim, né? Eu acabei deprimindo um pouco, porque assim, eu tenho aquela coisa de fim de mundo, né? Então, realmente, nos primeiros dias, eu fiquei muito assustada, né? Isso era só eu e os meus pais, né? Então, eu realmente fiquei muito, muito, muito preocupada. E aí, no início do ano, eu estava fazendo uma peça chamada Mulheres Incríveis, e no dia que a gente ia estrear na Biblioteca de Niterói, foi o dia que Niterói fechou. No dia seguinte, Niterói fechou. Na verdade, naquele final de semana, eu tinha 3 eventos, que era a peça ia estrear na sexta-feira e ficar o final de semana. Eu ia ter um evento no Solar do Jambeiro, também em Niterói, e no domingo... No domingo tinha um sarau de poesia com umas amigas da capoeira, que a gente fazia um evento voltado para mulheres na capoeira, e tudo cancelou de uma hora para outra. Então, assim, veio um vazio, né? E em cima desse vazio a sensação de desespero. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a tentar reprogramar a minha mente, no sentido de caramba, né? Já que não tem nada para fazer também, os trabalhos, né, com a arquitetura também tinham parado. Falei, ok, vou colocar as coisas que eu gostaria de fazer em mente. E aí eu montei um roteiro para, na verdade, colocar as minhas histórias separei algumas histórias para poder fazer os áudios, né? E nesse meio tempo começaram a vir os projetos culturais, né? Veio um projeto do governo do estado, depois veio outro de Niterói, e aí uma colega minha perguntou, ela era diretora dessa peça Mulheres Incríveis, ela perguntou se eu queria fazer uma outra peça online, que foi a Quarentena, e aí teve também um concurso em Portugal, eu escrevi para Portugal, que foi um concurso, nossa, eu esqueci o nome da livraria, mas teve uma livraria em Portugal que ela fez um concurso chamado Olhares da Quarentena, e eles receberam muitos livros. E aí, quando eu comecei a escrever para esse concurso, né, mais ou menos um pouco
daquilo que eu estava vivenciando, né, mas claro, de uma narrativa um pouquinho mais em prosa, né, menos realista, eu comecei a me sentir, comecei a me aliviar, porque eu comecei a produzir. E eu produzi muito, muito, muito. Aí veio, né, o canal do YouTube com os contos, veio a peça que eu apresentei, participei eu nunca fiz tanta live na minha vida no passado, né? Eu participei do Cevai, conversei com muita gente, eu conheci muita gente. E aí veio o livro de poesia, né? Que eu peguei as poesias que foi também uma compilação, né? Saí catando as poesias que eu tinha, montei e falei assim, gente, deixa eu experimentar. Aí foi a questão do experimentar, né? Eu quis experimentar a Amazon, então eu fiz um livro de poesia chamado A História de um Não Amor. E eu falei, deixa eu conhecer esse sistema, né? Para eu não lançar um livro, algo que eu quisesse muito, 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 não que eu não quisesse, né? Um livro de poesia, mas de repente algo e de repente o negócio não funcionar, né? Então eu quis, né, experimentar esse sistema. Funcionou, eu conheci, né? Porque aí foi dentro das colegas que eu tive no Cevai, a Veveta que fez a diagramação, uma outra equipe dela fez fez a revisão. Então, assim, esses contatos, né, foram muito bacanas. E aí, no final do ano, eu escrevi um conto de Natal junto com o grupo da Deia Klein, que foi ela fez uma antologia, né, com contos natalinos. E foi outro conto fofo também. Eu gosto muito daquele conto de Natal. Então, assim, acabou sendo um ano muito produtivo mesmo. E aí eu comecei a me sentir melhor, um pouco em paz, comecei a me sentir esperançosa. Também eu postei alguns textos, né, aí como eu falei, né, no LinkedIn, que já era voltado para arquitetura, observação da cidade, como a cidade ficou quando nós estávamos fora dela, porque Niterói, o meu bairro, a gente fechou, né, a cidade fechou, então era muito estranho andar no centro da cidade, o centro da cidade está descendo, não só o centro de Niterói, como o centro do Rio, né, que eles são interligados. Então, assim, observar os vazios, né, e aí tinha a questão das pessoas de rua, então eu comecei a criar algumas crônicas, né, com relação a isso, criar algumas crônicas com relação aos hábitos, né, porque eles falavam do isolamento, mas uma coisa é se a pessoa fica doente, você se isola na casa. Legal, isso funciona quando você tem uma casa com vários quartos. Sim. Mas e as pessoas que moram na comunidade, que é um quartinho só, né? Então, assim, todos esses questionamentos foram, né, interessantes e para mim acabaram sendo produtivos, né? Até no final do ano, um colega nosso, né, que é o Alberto Rodrigues, ele foi quem fez o Flisgo, né, lá em São Gonçalo, o Festival Literário de São Gonçalo, ele pediu vídeos, né, para que a gente falasse do final do ano, né, mas de uma perspectiva boa. E eu consegui realmente falar dessa perspectiva boa, porque realmente eu vivenciei coisas boas, apesar do início da pandemia ter me doído, né, porque foi realmente, eu realmente fiquei mal. Mas em termos de produção, eu consegui me dar conta que o momento é agora. Então, que a gente não tem que deixar nada para depois, né? Não deixar, não só aquilo que a gente quer fazer, né? O que a gente quer ser, o que a gente quer escrever, mas também a questão, né, dos abraços, dos olhares. Caramba, eu gosto de você, né? E, poxa, fulano, você é importante para mim. Esses momentos, né? Esses minutinhos que você se dedicava fazendo chamada, né, de vídeo no WhatsApp com os amigos, que aí meus colegas, a gente não se via, né, então fazia reuniãozinha no WhatsApp para ficar jogando aquele joguinho de qual é a música, né, a gente falava uma palavra, mas era justamente para poder estar junto, né, a necessidade de você estar junto, de você estar perto. Então, assim, essa beira, né, do desespero serviu para mim, em termos de muita produção, né, e ter um outro olhar, né, na vida, não só para mim, quanto para outras pessoas também, né? Então, e tentar, com o meu conhecimento, né, tanto de uma área quanto de outra, tentar daqui para frente fazer o mundo mais colorido, né? E melhor e mais bonito. Verdade. Mas a pandemia foi bem difícil, acho que todo mundo pirou. Eu, no começo, dei uma surtada também e ficava muito vendo TV, vendo o canal, falando sobre pandemia o tempo todo, até ser proibida, porque meus filhos são todos adultos, né?
E eles me proibiram, chegaram para mim e falaram, não, você está proibida de ver. Hoje até assisto menos jornal, porque meio que desacostumou, e você começa a assistir e vai entrando muito, vão falando muito da pandemia e eu vou surtando. Então, até chegar para eles chegarem para mim e falar, não, tá proibida de ver TV, vai ver outra coisa, porque isso daí não dá. Mas, em contrapartida, a gente também, porque a gente tinha, né? Eu e a Mônica, a gente ia participar da Bienal de São Paulo, tudo. Estava fechando stand, né? Para a gente colocar em São Paulo, porque já tinha participado, já tinha tido o stand de autor independente no Rio, a gente já tinha ido. E, e aí a gente falou, e agora, né? E o que que a gente vai fazer? Então, a gente, num bate-papo, no telefone, vamos convidar uns autores para fazer umas lives, né? Para uns autores conhecidos, ainda a gente tem muito contato com a Cris Carvalho, né? A gente chama a Cris, chama a Ariane, chama não sei quem, aí tal. Vamos conversar. Aí a gente tinha o André, né, que não está mais na equipe, mas o André, que trabalhava com a gente, você topa? Topo. Aí, só que esse topo a gente criou a Cevai. O que era para ser um grupo de autores batendo um papo em live, a gente foi pirando, porque aí eu comecei, não, mas aí a gente pode fazer uns debates, né? Pode convidar uns autores, faz uns debates no YouTube, abre um canal no YouTube, e aí faz não sei o que, e aí foi viajando e criou-se a Cevai. Eu acho que o objetivo maior da Cevai é a colaboração e a interação entre os autores, porque ficava cada um no seu mundinho, né? E, e é importante isso, essa troca. Eu acho que muita gente cresceu, vocês dois participaram ano passado, né? E aí, essa troca entre os autores, eu acho que dá para a gente trocar, conversar e se ajudar, se colaborar para que todos, né, possam crescer juntos, né? Porque os leitores leem tudo, independente de quem está escrevendo, né? Vocês levam meses para escrever e eles levam horas para ler. Faz Então, parte. Não é? né? Verdade. Então, eles precisam, né? Nenhum autor consegue ter um livro suficiente para um leitor ler, né? Porque eles estão sempre lendo muito mais do que vocês dão conta. E eles leem vários autores. Então, por que não se colaborar, todo mundo se ajudar? Por que não o Ronaldo divulgar a Priscila e a Priscila divulgar o Ronaldo, né? Então, e fazer essa troca. Então, por isso que a gente criou a Cevai. A gente espera que a Cevai fique muitos anos, né? Até se tornar presencial, um dia que a gente puder voltar a conviver fazer uma pequena aglomeraçãozinha, que é muito bom, né? Com Mas certeza. é isso. Abraços. Eu não sou Olaf, mas eu adoro abraços quentinhos, gente. Adoro. Eu sinto falta de abraços quentinhos. A gente passou a valorizar muito mais as coisas, né? Mas como foi para vocês participarem da Cevai o ano passado? Ronaldo, Tá falei bom. muito. Não, para mim foi bem legal, porque esse negócio de estar começando a fazer live, entender que o digital é a nova realidade para a gente, né, faz com que a gente aprenda como é que a gente vai comunicar o nosso conteúdo, seja ele livro, seja ele de outra forma, qualquer outro tipo de conteúdo, né? A gente meio que estava acomodado, né, com essa questão, com o mundo do jeito que era antes. E a pandemia, ela acelerou esse processo do digital, né? Então, assim, entender como é que vão ser as coisas daqui em diante, principalmente com as novas gerações, se você é um autor que está querendo escrever para gente nova, por exemplo, que é o meu público, né? Eu trabalho com crianças, né? Você tem que entender
que o mundo deles também é esse, né, do digital. Lógico que tanto para mim, quanto até pessoas mais velhas do que eu, sempre vão estar lá e elevando a bola do livro físico e vai dizer o quanto, vai ficar dizendo fazendo declarações de amor ao livro físico, pelo cheiro, pela experiência e tudo mais. Só que a gente vê que isso é uma realidade que vai mudando e as novas gerações elas não têm esse mesmo apego ao objeto físico, né? Não quer dizer que uma pessoa jovem não vai querer ter um livro físico, não é isso. Só que ele não tem essa relação de amor tão forte quanto a gente tem, né? Ou até pode desenvolver isso por alguma razão, mas aí o cara entra já numa categoria de colecionador, eu quero ter o livro na minha estante. Mas tem muita gente que já está satisfeito em ter esse arquivo no HD e poder consultar na hora que quiser e tudo mais, e junto com outros livros, porque realmente é uma comodidade. Então, a Cevai, ela é um sintoma, na verdade, desse novo mundo. Então, assim, para gente que não estava acostumado a se expor na internet dessa maneira, a Cevai, ela foi uma das formas, não só para mim, mas como para outros autores que a gente percebeu também, de começar esse trajeto. E o fato também de vocês terem montado umas programações que juntavam bastante pessoas diferentes, fez com que pessoas que nunca teriam a oportunidade de se conhecer, passaram a se conhecer, né? Então, assim, por exemplo, eu fiz aquele podcast com a Mari Salles, né? Que era uma autora que eu sequer conhecia, e ela é um amor de pessoa, e ela tem muitos leitores, e ela já está adequada a essa linguagem digital, ela já vende bem seus livros na Amazon, era muito lida no Wattpad antes disso, porque participou de uma programação da Cevai, que aí cria uma amizade, e daqui a pouco já estão fazendo parcerias fora da Cevai, né? Eu mesmo fiz live com a própria Mari Salles fora da Cevai, completamente fora da programação, e com outras autoras também, né? Exatamente isso. Pessoas que nunca tinham pensado em criar uma produção, né? Aí passaram a fazer lives no Instagram. E aí aquele autor que conheceu dentro da Cevai, ela convida para fazer uma live, e assim as pessoas foram se conhecendo. Então eu acho que assim, a parte fundamental da Cevai foi realmente conhecer esses outros autores. Claro que a gente não tem acesso a todos os 80 autores, mas é uma pessoa a mais que a gente vai conhecendo. A Priscila, por exemplo, é uma pessoa que eu já tinha visto nos eventos em Niterói, no Flisgo, na Flinite, só que eu não tinha interagido com ela antes, e hoje eu estou aqui fazendo uma live com ela. Sim. Só eu e você. Sim, mas assim, aquele negócio, ela conhecia outros autores que estavam na mesma feira que eu, mas não me conhecia, né? E aí a gente veio se conhecer agora. Então, assim, às vezes, eu acho que esse é o grande legado da Cevai. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Ter juntado essas pessoas, esses autores. Sim, é verdade. E para você, Priscila? É bem um pouco isso do que o Ronaldo falou. Eu fiquei muito surpresa com o universo de autores que tem nesse país. Eu realmente fiquei. Porque é isso, como você falou, né? Você comentou agora da questão, né, do cada autor no seu mundinho, né? Então eu tinha o meu mundinho, né? E as minhas referências eram os autores, né? Os best-sellers e mais internacionais, né? E nacionais. E aí você fica naquela, no meu caso, né? Voltando àquela condição, né? Da não pesquisa, da não procura e de isolada, né, no mundo. Você fica assim, gente, como eu vou conseguir? Né? Eu tinha uma das referências que eu tinha era o Eduardo Spor, né, do
da Batalha do Apocalipse, né? Da Batalha do Apocalipse, e ele fez, né, uma trilogia, inclusive ele está lançando um outro livro agora sobre São Jorge, parece. Isso. E aí a referência dele, né, porque ele é muito acessível, né, para os fãs, então mandava e-mails, fazia trocas e tudo mais, mas ao mesmo tempo já era uma pessoa que já alcançou, apesar de ter alcançado com uma determinada proximidade, né? Ele falou assim, poxa, ele tinha lançado um livro, tinha um grupo na internet, e aí ficou desempregado e experimentou, olha, vamos ver como é que, se eu consigo fazer mais esse livro. E a galera ajudou a divulgar, mas eram essas pessoas. E quando eu entrei na Cevai, que eu descobri a Fernanda Emery, a Viveta Miranda, a Estela Sá, tem a Paulinha, né, que ela tem um blog, tem uns posts também. Então, assim, eu falei, gente, o Brasil é muito rico em escrita, né? E o grupo, né, do debate, né, que a gente fez, né, da nossa live, né, que foi falando sobre... Quando a gente falou de preconceito na literatura, né, foi um preconceito sobre diversas coisas que atravessam a literatura, né, como você julgar um texto bom ou ruim, ou um texto fraco, né, não é fraco ou forte, não, foi um outro termo que elas usaram. Mas, tipo assim, como uma literatura ser mais pobre do que a outra, sendo que tudo é literatura, né? Tudo é texto. E essa troca com as meninas foi muito legal, porque, por exemplo, como em alguns casos a gente tinha umas opiniões diferentes, quando a gente conversava, né, e debatia, eu conseguia aprender, porque eu tinha o ponto de vista delas, e elas conseguiam aprender porque elas tinham o meu ponto de vista. E isso foi muito enriquecedor, né? Como o Ronaldo falou, uma das meninas, nossa, ai, que droga que fugiu o nome dela agora, mas ela tem muitos fãs, eu não acredito, a Di Miranda. A Di Miranda, ela tem um grupo, ela tem muitos fãs, ela tem um número enorme, e foi a mesma coisa, eu nunca tinha ouvido falar da Di. Não sabia quem era, né? Di Marroquim, porque eu tô com Veveta Miranda na cabeça, tá vendo? A Di Marroquim, e aí eu fiquei assim, eu falei assim, gente, como assim, né? Então, a Cevai, para mim, serviu principalmente para eu perceber que preciso pensar fora da caixinha, precisamos pensar fora da caixinha, precisamos agir, né, fora da caixinha, porque a gente fica muito viciado no padrão midiático. E hoje, cada um pode fazer a sua mídia ao seu favor, né? Tanto que tem essa questão das lives. Eu confesso que eu adoro ser convidada, mas eu tenho uma dificuldade enorme de fazer, porque é isso, né? Eu falo muito, então eu uso as lives como se fosse um bate-papo, né? Então, funciona para mim melhor assim. Mas é um meio da gente chegar sem precisar, ou talvez assim, realmente de ficar conhecido, né? De você ter, hoje você pode ter um acesso aos seus leitores, né? Sem precisar passar por muitas coisas, muitos aparatos, né? Você pode simplesmente conversar tete a tete com a pessoa, olha, não gostei disso, e aí vai criando fãs, né? O Ronaldo tem os betas, né? Eu ouço muito o pessoal, né? Tem os seus betas, né? Para poder fazer as leituras. Então foram termos também que eu aprendi com o pessoal da Cevai. Então, assim, para mim foi um mundo de descobertas. Mas principalmente o que me deixou muito feliz mesmo, é saber que a produção literária no Brasil, mesmo não sendo essa produção midiática, né? Você não tem aquela propaganda na televisão ou numa rádio e tudo mais, mas você tem internamente, nesse mercado nacional interno, você tem a galera sendo conhecida, de você chegar e, nossa, eu chego e falo, quem é fulana? Aí, tipo, como assim você não sabe quem é a fulana? Aí você chega assim, meu Deus, calma, não me bate. Mas é exatamente isso. Quase isso, né? Quem é você? Mas é porque a gente, de uma certa forma, se acostumou tanto a um determinado padrão, né, de mídia ou de sucesso, vamos dizer assim, e existem outras formas, né? E essas pessoas galgaram essas outras formas, né? Conquistaram esses outros espaços, produziram, conseguem atingir o que querem, né? Que é ser lido, né? Sim. Tem o seu grupo de leitores, né? Seus leitores fiéis, né? Então produz e faz aquilo com prazer, né? Então eu fiquei muito feliz
em saber disso, né? Eu tenho essa coisa, né? A gente também comentou isso, né, na nossa live sobre a questão, por que o livro nacional não é valorizado? Por que o de fora é? A mídia que vem em cima do livro de fora, né, é muito maior. Tiveram livros que eu li, porque em tudo quanto é canto que eu passava tinha uma propaganda daquele livro. Eu falei, gente, eu vou ter que comprar esse livro, porque eu não tô aguentando mais, né? E teve um que não teve tanta propaganda, foi a Cabana, eu tenho que falar da Cabana. Mas a Cabana chegou uma época que eu entrava nas barcas para atravessar o rio, eu olhava para um lado, eu só via a Cabana. Aí eu olhava na outra fileira, só a Cabana. Eu falei, gente, eu falei, me recuso a ler esse livro, não vou ler. Não, olha, acabando me arrependi, porque depois que eu assisti o filme, o livro é maravilhoso. Mas isso foi o que essas pessoas conseguiram fazer, que foi a propaganda boca a boca entre eles, né? E os grupos deles, eles buscaram atender as pessoas nas mais diversas regiões do país, né? O que a internet nos permite. Né? Você não precisa estar, tem que estar numa televisão ou num jornal, né? Numa Globo da vida, numa sala conversando com Pedro Bial. Não, eu posso estar numa live conversando com um fã, né? Ele trocando comigo, perguntando, tem as meninas dos blogs literários também. Sim. Então isso faz com que a gente alcance, né? Com que se alcance pessoas, com que se alcance leitores. E isso para mim foi o ganho que a Cevai me deu, né? Saber que o meu país tem uma produção literária maravilhosa, que tem autores fantásticos, e para mim não interessa que eles não estão na televisão. Elas existem, né? Eu tô falando mais das autoras porque eu conheci muitas mulheres, mas vamos botar todo mundo, né? Que esses autores, eles existem, né? E eu só lamento não ter 300 vidas para poder ler tudo. O material que todo mundo produz, né? Porque dá vontade de, gente, deixa eu zerar a vida e só passar o resto da minha vida lendo, entrando no livro e saindo no outro. Na verdade. Mas, infelizmente, tem que pagar por isso. O autor independente, na verdade, ele depende mesmo do boca a boca. Né? E do blog literário, que muitas vezes ele pede o quê? Teu livro, ou o e-book ou o livro físico. Né? Muitos deles, pouquíssimos cobram um valor para fazer uma resenha. Mas normalmente eles querem só o teu livro, porque ele vai ler, vai resenhar e vai te divulgar, né? E apesar de que o Brasil, para o autor nacional, não tem divulgação, né? A gente não vê nem grandes livrarias, a Rocco, a Intrínseca, a Arqueiro, que são as maiores, né? A Companhia das Letras, eles não fazem muita propaganda de livro de autor nacional, né? A maior parte são internacionais ou livros de personalidades, né? De atores, políticos. Ou famosos, ou os famosos instantâneos, né? Que tem que aproveitar a crista da onda para poder vender o material deles. Então, na verdade, pessoas que já são famosas que eles vão publicar. Um autor independente, um autor que está começando, é complicado. Eu lembro que logo no começo eu fui procurar a Rocco para mandar o livro. E tem um mês específico, se não me engano, é em fevereiro, você tem que mandar o teu original para lá, não manda nem o original todo, são acho que 50 páginas, e eles só vão te responder se vão publicar ou não em novembro. Quer dizer, você fica de fevereiro até novembro esperando ali para ver se eles têm interesse. E aí, o que você faz? A logística é essa, né? Não tem condição. O autor abandona. Em junho ele já está publicando o independente. Exato. Então. E fora que sim, né? Você não tem... Você acha que eles devem receber milhares de originais? Eles provavelmente não vão ler, né? Que é o que aconteceu com a JK, que provavelmente as editoras que não publicaram, não deram atenção para ela, hoje estão tudo se mordendo. Nossa, se mordendo, gente. Eu adoro o exemplo dela, né? Um exemplo de perseverança, né? Ela não desistiu e realmente é isso, né? Eu penso, toda vez que eu penso, né? Para qualquer coisa, né? Não só na parte da literatura. Mas, gente, lembra da JK que ela
Ela tentou mais de 15 vezes, ela recebeu 15 nãos e ela não desistiu. E o único sim que ela conseguiu foi o sucesso. Então. E é um sucesso até hoje. Ela, inclusive, colocou um nome. E nem era uma editora gigante, né? Não. Não, nem era. Era uma pequena. Nem era. Eu vi até um filme que é baseado em uma biografia dela, não autorizada, né? Dizem que não é autorizada, mas nem foi o editor mesmo. Foi a secretária do editor que leu o livro, né, dela e infernizou a vida do editor, que ele tinha que ler porque o livro era muito bom. Eu pedi 2 cortes para vocês, né, um para cada um, apesar que cada um me mandou 2 para me escolher, né? Mas era só um. Então, eu vou ler aqui. O culpado vai aí se apontar e vai contar um pouquinho sobre o livro, falar o nome do livro e contar pra gente também um pouquinho sobre o livro, tá bom? Íris, queria ser como os outros que veem todas as cores. Queria senti-las tal qual pássaros e insetos que são atraídos pelas flores. Íris desejava o frescor do verde, o calor do laranja, a tranquilidade do azul, mas ela não tinha nada disso, pois tudo o que Íris via era branco. Quem é o culpado? É a minha culpada, minha cara É lindo de esse Íris, trecho. gente. Ele faz parte, né, de Contos da Dona Noite, né, minha antologia, e ele é um dos dos contos que eu transformei né, em áudio, né? Postei no YouTube, fiz uns desenhos. Ele ganhou o projeto, né? Na verdade, ganhou um patrocínio do governo. Agora eu não me lembro qual foi. A Cultura Presente nas Redes. Nossa, foi. Esse demorou a sair. E o Contos da Noite é isso, né? Foi um compilado de histórias que eu tinha e juntei, né, uma parte dele, são contos de fantasia, então tem a história de Íris, tem a história da perseverança, né, que é sobre eu gosto muito da natureza, né, mas é um elemental que ele tenta tocar, ele tenta alcançar uma garotinha, né, então são uma parte contos desse tipo, uma outra parte são de crônicas, né, já são de histórias mais de cotidiano. E eu tenho um prazer muito grande, né, em falar desse livro, levar ele, porque ele realmente foi feito com muito carinho. O pessoal fez uma capa muito, 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 muito bacana. Eu tô falando porque eu tô sem o exemplar dele aqui, eu só tô com o marca-páginazinho dele, mas aí dá para vocês verem, dá. Então ele Esse exemplar eu também tenho, numa das caixas. Assim que viu? Eu mandei pra vocês, está autografado. E aí, assim, me abriu portas realmente para esse universo literário, que foi com ele que eu conheci, eu comecei a frequentar os saraus de poesia lá em Niterói, e de um sarau fui indo num evento e outro, até que cheguei numa FNIT, que foi o Festival Literário de Niterói, feito pelo Celso Poças, depois foi o Flisgo, que foi o Festival Literário de São Gonçalo, e daí eu fui conhecendo outros autores, e aí, por fim, foi isso, né? A gente, grupos, e finalmente o Cevai. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Tenho um carinho muito grande por ele mesmo, né, pelas histórias que estão lá, né, ainda que tenha essa problemática, né, como eu falei anteriormente, que foi essa problemática do peguei todos os textos, juntei, joguei, e aí, tipo, como você fala para quem é o livro, né, para quem é para criança, é para adulto, é para como eu esqueci de definir o personagem, né? Esqueci de definir a persona compradora, né? Porque é aquilo, né? Eu compraria de boa. Mas não existem tantas eus assim no mundo, né? Gostaria que tivesse, mas vai que... Não, ia ser muito chato. Eu gosto de ser única também. Não. Então, é isso. E esse livro, como que é o nome desse conto? Esse é A Casa de Íris. Tem
calma aí, gente, perdi a palavra. Mas tem um canal no YouTube chamado Contos da Dona Noite, e nele tem a Casa de Íris em áudio, né? Um conto em áudio, né? Com alguns desenhos, então serve tanto para as pessoas só ouvirem, né? Quanto também porque a ideia era fazer um audiobook. Né? Então eu comecei criando, né, áudios com os meus livros, mas aí veio esse projeto, eu falei assim, bom, né, só o podcast não vai dar, e eu não tinha muito conhecimento dos canais de podcast, eu falei, não, vai para o YouTube mesmo. Eu falei, como é que eu faço para poder criar as imagens, né? É uma coisa bem rudimentar, só para poder, né, trazer um significado, né, para a narrativa, mas é um conto que eu gosto bastante. Aí aproveitei, né, a pandemia para conversar com as crianças, enfim, né, fazer uma interação entre um conto e o outro. Então, são 5 contos que tem lá no canal. Pretendi fazer mais, né? Roteirizei mais, mas aí a vida me mandou para outros rumos. Então, o canal está lá, os contos estão lá. Vão chegar outros, um dia, eu espero. Vamos gravar eles, então, e coloca no canal da Cevai do podcast. Claro, com certeza. Vamos, já estão prontinhos. Só me falar que eu já mando para você. Então, depois a gente conversa. Prontinho. Você vai. Mas... Tá ótimo, perfeito. Então, tá, vamos lá. Sentimentos confusos e instáveis geram magias confusas e instáveis. Se eu quiser ir mais longe, tenho que abandonar carga inútil, jogar fora tudo aquilo que me impede de crescer. O passado é um peso que me deixa fragmentada, dividida. Preciso estar focada, mas não vou conseguir isso enquanto não resolver pendências. É uma lição também isso, né? Que serve para a vida. Quem é o culpado? O culpado é esse livro aqui, ó. Esse é o culpado. Irina. Tá aqui. Que é o que eu já falei dele, né? Que ele é o meu livro que eu fiz no Catarse. Ele é um spin-off da minha série principal da Luana. E assim, para falar desse livro, eu tenho que falar um pouquinho da Luana, né? Que a Luana é essa menina de 12 anos que nasceu com os cabelos prateados, né? Mas que nem ela, nem seus pais sabem por quê, porque na verdade ela foi adotada desde bebezinho. Mas leva uma vida normal de menina na zona sul do Rio, ou seja, vai para a escola, curso, shopping com as amigas de vez em quando. Então, um dia desses, passeando com as amigas no shopping, ela é reconhecida por uma bruxa, que é a Irina. E essa bruxa, quando reconhece a Luana, ela tem a oportunidade de dar continuidade a uma vingança. Então ela espera um momento que a menina esteja sozinha e lança um feitiço com a intenção de matar a garota. Só que a Luana sobrevive esse ataque porque ela desperta um poder que ela não sabia que tinha. E, desse momento em diante, a Luana tem que tentar entender que poderes são esses e por que tem alguém querendo matar ela. Essa é a premissa da história principal da Luana. E aí eu resolvi fazer esse spin-off que conta algumas histórias do passado dessa bruxa, que ajuda a gente a entender por que ela age do jeito que age. É lógico que, assim, aqui eu ainda não explico o mistério todo da série, porque isso está destinado à série principal, mas... e aqui eu fiz histórias são contos também, diferente do outro que é um romance, né? Aqui são 3 contos que mostram 3 momentos diferentes da vida dessa bruxa. E intercalado a esses contos, tem essas anotações, né? Isso aí é um pensamento dela, é um fragmento, algumas coisas... É como se isso aqui fosse uma espécie de diário dela. Então, além dos contos, além dessas anotações, também tem algumas receitas para fazer feitiço, tem algumas páginas arrancadas de outros livros mágicos que ela coloca aqui para ela mesma aprender novas magias. Então, esse aqui é como se fosse o livro dela, né? E, além disso, as memórias de alguns momentos bem específicos dessa história. E aí, como eu sou ilustrador, eu fiz ilustrações internas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma aqui. Esse livro tem ilustrações. Nossa, ficou bem legal. Muito lindo. E uma dessas histórias, né, a última história... Deixa eu pegar mais uma ilustração aqui do meio, que essa aqui também é bem legal.
Ah, Nossa, que linda! né? bem bonito. E Muito a bacana. última história, na verdade, eu resolvi contar em quadrinhos, né? O Ai, último que conto legal. é uma Ai, história em eu amo quadrinhos, quadrinhos. Muito bom, hein? né? E aí é esse livrinho aqui. Então, assim, ele é um livro que faz, ao mesmo tempo que ele faz parte da série, ele também pode ser lido separado, porque ele não interfere diretamente na trama, né? Então, eu fiz isso de propósito exatamente para que, mesmo quem não tenha esse livro, não vai sentir falta dele para acompanhar o restante da história. Mas, para quem já leu, é um adendo bem interessante, entendeu? Então, Hum, é isso. É esse livro aqui. O muito livro do bom. Espelho de Irina. E aí tá onde? Onde a gente pode comprar o seu livro? É comigo mesmo, aqui, pode tanto entrar em contato diretamente comigo aqui no Instagram, como na minha loja no Shopee, né? Que o link também está aqui na bio, mas é shopee.com/Santanaron, né? É a minha lojinha lá dentro. Aí lá você pode comprar os 3 livros da Luana, na verdade. Quer dizer, os 2 livros da Luana mais esse da Irina, que, né? Esse aqui é o primeiro livro, Uhum. que é Luana, Ai, essa capa é tão linda. É Luana, linda a essa Filha da capa. Lua. É, Tem o livro 2, né? Que é Luana e o Coven das 5 Bruxas. E o livro do Espelho de deixa eu ver esse Irina, livro aqui. que é este aqui. Muito bom. E, Você... quando for Ah, possível, o livro 3 sairá. Provavelmente ano que vem, né? ah. Vai sair, isso vai acabar um dia. Essa pandemia tem que acabar. A gente não vai Acabar ficar esse ano. eterno. Esse ano acaba, esse ano Ah. acaba. E você está sem nenhum livro físico, hein, Priscila? Não, eu tenho em mãos aqui não, mas eu consigo, os livros, no caso Contos da Dona Noite, podem comprar comigo também, né, Uhum. através do Instagram, ou então na página do Facebook Contos da Dona Noite, que aí já tem um link lá direto, né, para poder fazer o contato. E a história de um não amor, que eu também só tenho ele no caso como saiu no Amazon, né, então eu só fiz eu adoro marcar página, né? Então, tá na Amazon, né? Então é só pesquisar lá. Tá sobre o pseudônimo de. Na verdade, não chamo de pseudônimo, é um heteronômio, que é Luca Bank, né? Então, são diversas poesias, né? Elas são intercaladas, elas são narrativas do início, do começo de uma relação, do meio e do fim, né? Então, eu costurei poesias nessa trama, né? Nesse sentido, né? De como você sente uma relação, como é quando começa essa relação, né? Aquela coisa louca que você só quer ver a pessoa o tempo todo, e quando aquilo começa a se desgastar, e quando começa a terminar. Então tá vendendo na Amazon. E Arquimagos, que é a minha fanfic, tá no Wattpad. É só procurar também por Priscila Caprice, que tá lá para todo mundo ler, né? Fiquem à vontade. Eu tenho que continuar, eu sei, gente, me perdoem, mas se a galera for lá e ler, aí me E incentiva mais a começar a continuar. Já cobrar. tem bastante coisa avançada, pois é. Não, já tem bastante coisa escrita. O problema é que as coisas escritas, o que eu fiz eu sempre deixo um avanço, né, para poder cumprir as semanas, mas aí foi indo, acabei, né? Então, se começarem a cobrar, o negócio vai sair, vai Vai continuar. sair, né? Isso Então, aí, é isso. gente, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Infelizmente, tem que acabar uma hora. Querem deixar algum recado? Passar rede social? Quer dizer, Ah, rede social sim. é só seguir aqui, né? O Instagram, É. Não, mas a sim, sim, eu pessoa quero tá doida falar. aqui. Eu quero falar, lógico, aqui no Instagram, né? Mas assim, eu quero falar do meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome aqui do meu perfil aqui, Ronaldo Santana Autor, né? Onde lá porque assim, eu estava fazendo um conteúdo aqui dentro do Instagram mesmo. Eu fiz uma série aqui, chamei de Gênese do Escritor, inclusive está no meu feed, né? Que era onde eu contava os principais autores que influenciam no meu estilo literário, né?
mas eu achei muito... Eu não estava usando o IGTV para isso, eu achei o formato meio ruim de trabalhar aqui no Instagram, então achei melhor criar o meu canal no YouTube para poder ter uma liberdade maior, fazer vídeos mais longos, mais complexos e tudo mais. E aí acabei criando umas séries novas lá, né? E aí uma dessas séries é o que eu até já mencionei aqui, que é o que eu chamo de Caminhos da Autopublicação, que é onde eu pego as minhas experiências e de outros autores que eu conheci durante as feiras literárias, que fazem, e aí a gente vai contando e conversando sobre essa nossa jornada como autor independente, porque assim, eu tenho a minha experiência, mas tem outras pessoas com experiências bem diversas, gente que simplesmente pegava pilha de caixas, botava na porta-mala do carro e ia rodar o país, de eventos desde o Nordeste ao Sul, rodou o país inteiro para promover os próprios livros, e assim, e aí eu tenho muitas entrevistas com essas pessoas lá no meu canal, nessa playlist do Caminhos da Autopublicação, e aí além disso eu também falo sobre o meu trabalho como animador, participei de algumas produções de cinema, de TV, eu fiz animação para a série de TV do meu Amigãozão, que é do Discovery Kids, também fiz animação de longa-metragem, que eu fiz o filme da Turma da Mônica, né? E também tive a oportunidade de dirigir uma série para o canal da TV Escola, né? Que é uma série, que é uma adaptação dessa série de livros aqui do Amazon, Guerreiros da Amazônia, né? Então, como eu sou animador, eu tive a oportunidade de dirigir, aí eu fiz roteiro, fiz um monte de coisas, então, assim, eu também coloco muito dessas experiências, os bastidores, lá nesse meu canal. Então, esse é o meu convite às pessoas que, se não me conhecem, não me seguem aqui no Instagram, por favor, me sigam e vão lá conhecer o meu canal. Todos os links estão no Linktree aqui do Instagram mesmo, então lá tem o link do meu Facebook, do meu site oficial da Luana e também da minha loja no Shopee para adquirir os livros. Mas se quiser adquirir os livros diretamente comigo, é só entrar no direct que a gente conversa e tá tudo certo. Que bom. Gente, quer deixar, Priscila? Deixa eu quero. Só, no caso, né, o canal do Instagram, mas para quem quiser conhecer alguns dos meus contos, eu tenho um blog chamado Mundo de Évora, Blogspot. Tem alguns contos lá que eu citei aqui, por exemplo, a namorada dela, As Crianças do Meu Quintal, tá lá em texto também. E a minha página, meu canal no YouTube, que também se chama Contos da Dona Noite. E lá eu tenho cinco historinhas, né, no estilo podcast, são áudios, são 5 contos, né, que aí tem As Crianças do Meu Quintal, A Casa de Íris, Perseverança e faltou um conto que agora eu não lembro. A Nuvem que Chovia Histórias, né. Então, passa lá para poder conhecer também e conhecer um pouquinho mais de mim. Tem a página no Facebook, né, Contos da Dona Noite, mas eu atuo mais aqui pelo Instagram, então... Se quiser, quem quiser adquirir os livros também, quiser só entrar em contato pelo direct, que aí a gente conversa também, se conhece um pouquinho, e aí a gente vai se falando. É isso. Obrigada aos dois. Em outubro, do dia 1º ao dia 10 de outubro, na Semana da Cevai. Em uma das mesas vai ter os dois aí. Vamos ver, Opa! Quem sabe até na mesma mesa os dois juntos. Que legal. A gente não vai deixar mais ninguém falar. Não vamos. Ainda mais que você falou de Turma da Mônica aí, meu filho, meu olhinho aqui brilhou, porque eu sou apaixonada. Então... O nome da minha irmã é da Turma da Mônica. Aí, tá vendo? Isso aí. Bom, obrigada quem assistiu a live até aqui. Beijo. Beijo grande. Tchau. Um beijo, gente. Muito, muito, muito bom. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.